Será que a Bíblia está de acordo com a ciência? Essa é uma pergunta que divide opiniões há séculos. De um lado, temos pessoas que acreditam que religião e ciência são incompatíveis. Do outro, aqueles que defendem que ambas podem coexistir perfeitamente. Hoje vamos analisar essa questão de forma objetiva, examinando o que a própria Bíblia diz sobre fenômenos naturais e comparando com o que a ciência moderna descobriu. Prepare-se, porque algumas dessas informações podem te surpreender. Antes de começarmos, é importante esclarecer uma coisa: a Bíblia não é um manual científico. Ela foi escrita com propósitos espirituais e morais, mas isso não significa que ela esteja errada quando menciona aspectos do mundo natural. Vamos descobrir juntos se existe harmonia entre essas duas formas de conhecimento que tanto influenciam nossa sociedade. Para entender melhor essa questão, precisamos voltar no tempo, quando os textos bíblicos foram escritos entre aproximadamente 1500 antes de Cristo e 100 depois de Cristo. As pessoas tinham uma compreensão muito limitada do mundo natural. Os antigos egípcios acreditavam que o deus Ra carregava o sol em uma barca pelo céu todos os dias. Os gregos pensavam que Atlas sustentava a terra em seus ombros. Os babilônios imaginavam que terremotos aconteciam quando o deus Marduk se mexia embaixo da terra. Essas eram as crenças dominantes da época. Mitologias complexas tentavam explicar fenômenos que hoje entendemos através da física, química e biologia. Nesse contexto, qualquer descrição precisa da natureza seria realmente notável. É exatamente isso que encontramos em vários trechos bíblicos. Descrições que, surpreendentemente, se alinham com descobertas científicas modernas, mesmo tendo sido escritas milhares de anos antes dessas descobertas serem feitas. Vamos começar pelo começo, literalmente. Gênesis 1:1 declara: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação simples contém uma verdade científica profunda. O universo teve um início. Isso pode parecer óbvio hoje, mas não era nada óbvio na antiguidade. A maioria das cosmologias antigas descrevia um universo eterno, sem começo nem fim. Os filósofos gregos, por exemplo, geralmente acreditavam em um cosmos que sempre existiu. Somente no século XX, com a descoberta da expansão do universo por Edwin Hubble e o desenvolvimento da teoria do Big Bang, a ciência confirmou que o universo realmente teve um início. Hoje sabemos que tudo começou há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Mas a Bíblia já afirmava isso há milênios. Hebreus 11:3 vai ainda mais longe, dizendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso ecoa a compreensão moderna de que a matéria surgiu de energia, seguindo a famosa equação de Einstein, E=mc2. Agora vamos falar sobre nosso planeta. Jó 26:7 contém uma declaração extraordinária. Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Pense no contexto histórico dessa afirmação. Quando esse texto foi escrito, as civilizações antigas tinham explicações muito diferentes para o que sustentava a Terra. Os hindus acreditavam que ela repousava sobre 4 elefantes, que por sua vez ficavam em cima de uma tartaruga gigante nadando em um oceano cósmico. Os gregos pensavam que Atlas carregava o mundo. Outras culturas imaginavam pilares, montanhas ou animais gigantescos sustentando nosso planeta. A ideia de que a Terra estava suspensa sobre o nada era revolucionária e aparentemente absurda para a mentalidade da época. Mas hoje sabemos que é exatamente isso que acontece. A Terra orbita o Sol, mantida em posição pela gravidade, literalmente suspensa no vácuo do espaço. Não há nada físico embaixo dela, apenas o vazio do cosmos. Isaías 40:22 adiciona outro detalhe interessante. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. A palavra hebraica usada aqui, shug, pode significar círculo ou esfera. Isso sugere uma terra redonda, não plana, como muitos acreditavam na antiguidade.
Um dos exemplos mais impressionantes de precisão científica na Bíblia é a descrição do ciclo da água. Eclesiastes 1:7 explica: todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para ali tornam eles a correr. Jó 36, 27, 28 detalha o processo. Porque atrai as gotas de água que destilam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Essas passagens descrevem com precisão o ciclo hidrológico: evaporação, condensação, entrega e escoamento. A água evapora dos oceanos, forma nuvens, cai como chuva e retorna aos oceanos através dos rios. Isso pode parecer básico hoje, mas era conhecimento avançado na antiguidade. Os gregos antigos, incluindo filósofos como Aristóteles, acreditavam que os rios eram alimentados por oceanos pesados. Essa teoria persistiu até o século XVII, quando cientistas como Pierre Perrault finalmente descobriram que a aquisição era suficiente para explicar o fluxo dos rios. A Bíblia estava certa há milhares de anos sobre algo que a ciência só confirmou recentemente na história humana. Outro aspecto fascinante é como a Bíblia descreve a consistência das leis naturais. Jeremias 33, 25 fala sobre as ordenanças dos céus e da terra. Jó 38, 33 pergunta: sabes tu as ordenanças dos céus? Essas passagens sugerem que o universo opera segundo leis fixas e previsíveis, não segundo os caprichos dos deuses temperamentais. Isso contrasta dramaticamente com as mitologias antigas, onde as características naturais eram explicadas como resultado de brigas entre deuses ou mudanças de humor divinas. A ciência moderna se baseia exatamente nesse princípio. As leis da física são constantes e universais. A lei da gravidade funciona da mesma forma aqui na Terra e em galáxias distantes. As leis da termodinâmica se aplicam tanto a uma xícara de café quanto a uma estrela. Essa compreensão de um universo ordenado e previsível foi fundamental para o desenvolvimento da ciência moderna. Muitos dos pioneiros da ciência, como Newton, Kepler e Galileu, foram motivados pela crença de que descobriram as leis que Deus havia estabelecido para governar a criação. A Bíblia também demonstra conhecimento avançado sobre saúde e higiene. As leis dadas a Israel incluíam práticas que só foram validadas pela medicina moderna séculos depois. Levítico 13 descreve procedimentos detalhados para identificar e isolar pessoas com doenças de pele contagiosa. Isso incluiu períodos de quarentena de 7 a 14 dias, exatamente o que fazemos hoje para controlar epidemias. Deuteronômio 23:13 ordena que os demônios humanos sejam enterrados fora do acampamento. Levítico 11:28 exige lavagem das mãos após tocar em carcaças de animais. Números 19, regulamentos de purificação que envolvem lavagem com água corrente. Essas práticas eram revolucionárias para a época. Enquanto isso, outras civilizações antigas usavam excremento humano como ingrediente em medicamentos. Os médicos não lavavam as mãos entre os pacientes. A conexão entre sujeira e doença não foi detectada. Somente no século XIX, com os trabalhos de Ignaz Semmelweis e Louis Pasteur, a medicina ocidental começou a entender a importância da higiene na prevenção de doenças. A teoria dos germes revolucionou a medicina, mas a Bíblia já promove essas práticas há milênios. Então, a Bíblia está de acordo com a ciência? Com base no que analisamos hoje, a resposta é surpreendentemente positiva. Em área após área, cosmologia, astronomia, hidrologia, física e medicina, descobertas científicas bíblicas que se alinham com descobertas científicas modernas. Isso não significa que devemos usar a Bíblia como um livro de ciências. Seu propósito principal é espiritual e moral.
natural, mas é notável como ela evita os erros científicos comuns em sua época e, em muitos casos, apresenta informações que só foram confirmadas pela ciência moderna. Talvez isso sugira que ciência e fé não precisam ser inimigas. Ambas podem ser ferramentas valiosas para entender nosso mundo e nosso lugar nele. A ciência nos mostra como o universo funciona. A fé pode nos ajudar a entender por que ele existe. O que você acha? Esses exemplos mudaram sua perspectiva sobre a relação entre Bíblia e ciência? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este.